Ariane Benedito, economista Ariane Benedito, chegando à nossa programação da BMC News. Muito obrigada, viu, Ariane, pela sua presença. Seja sempre muito bem-vinda aqui na nossa programação. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. O prazer é sempre meu. Obrigada, Ariane. Especificamente, né, estava até olhando aqui um pouco mais sobre essa movimentação dos juros ali. A gente está vendo, né, um movimento muito alto na curva de juros ali na ponta longa. Nossa curva subindo muito mais, inclusive, que a curva ali americana, que as Treasuries. Fica claro aí, de fato, que o fiscal está ficando cada vez mais desancorado? Sem dúvida, Paula. Eu acho que essa movimentação, ontem, na verdade, no fechamento, a gente já viu esse mesmo comportamento, né? Foi uma Uhum. surpresa para a gente, os TIs operando mistos. Então, a gente teve um recuo das curvas curtas e a ponta longa abrindo, né? O que já acendeu o sinal de alerta ali, que essa discussão e os burburinhos, né, noticiados ontem com essa Uhum. cobrança do presidente Lula em cima do Haddad, todas as questões fiscais, a volta do Haddad antecipada de Nova York para fazer uma tratativa no cenário de pautas, porque tem questões que precisam ser encaixadas na agenda no meio de questões que já estão lá e a pauta bomba, como a imprensa bem chamou, né, em relação ao ajuste dos 5% lá para o judiciário, né? Somado a tudo isso, refletiu na nossa curva mais longa observada no mercado desde ontem, né? E hoje se repete porque a gente teve dados de arrecadação, o presidente Lula falando ali com a imprensa Isso. às 10 horas da manhã, né? Seguida desse dado, um dado melhor para a gente de arrecadação, veio um pouquinho abaixo das expectativas, né? A gente esperava que a arrecadação do mês de março ficasse ali em 191 bilhões e ficou 190 bilhões, um desvio padrão ali quase que marginal, mas qualquer bilhão hoje para a conta do fiscal faz toda a diferença para a gente, né? E isso ajuda a movimentar também, somando com a divulgação do Focus, né? Hoje a gente teve um Focus muito Uhum. interessante. No começo ali da manhã, né? A divulgação às 8h30, por parte do Banco Central. A gente teve uma movimentação altista de praticamente todas as variáveis macroeconômicas ali no primeiro quadrante mais Uhum. importante, né, que é IPCA, PIB. Acredito que essa alta do IPCA deve ter sido advindo do reajuste do PIB também, que fez esse movimento altista, mas juros a R$ 5, Selic a 9,50, a gente teve um reajuste ali também, que esse foco é reflexo tanto como ele compila as expectativas da semana passada, a gente tem que lembrar dos eventos que aconteceram e está refletindo ali no Focus. Isso também, essa expectativa maior de juros, uma inflação maior, também deve estar refletindo nessa curva longa de juros que a gente está vendo hoje, essa abertura, Paulo. Inclusive, daqui a pouquinho até vou entrar um pouco mais em relação à questão de Selic ali com você, mas só para a gente continuar um pouco nessa questão do fiscal, né? Eu tenho lido bastante, muitos economistas têm falado, viu, Ariane, que essas metas fiscais elas acabam sendo irreais de fato e, consequentemente, a perda aí da credibilidade do governo, né, que está mexendo aí justamente até mesmo com a curva de juros longo. Eu queria entender na sua visão, como que você avalia que essa percepção, o quanto ela também afeta a confiança dos investidores internacionais, o custo do financiamento público no Brasil, né? Existe ali, de repente, talvez alguma maneira do governo tentar reconstruir esta confiança sem comprometer a necessidade de ajustes fiscais mais rigorosos? Eles têm essa possibilidade, o governo, né, tem essa possibilidade de remanejo até o início do próximo ano, né? Porque o que dita o nosso fiscal são as peças orçamentárias. E agora eles começam essa discussão Uhum. de como essas peças elas vão ser montadas. Então, da semana passada para cá, que a gente teve aquele evento, né, do anúncio dessa manobra que foi feita para driblar o arcabouço fiscal, a nossa situação piorou, Uhum. né? Realmente o nível de aversão a risco ele aumentou, tanto aqui o investidor interno quanto o investidor externo, né? A gente viu quanto de fluxo a gente perdeu depois desse anúncio, né? E de passar essa possibilidade com uma grande votação ali, né, entre os envolvidos, né? Foi uma forma, uma ferramenta que eles acharam uma brecha, vamos dizer bem assim, viu, Paula? A percepção foi que o governo conseguiu achar uma brecha para driblar isso, somada a outras questões
muito mais delicadas que vêm pela frente, que depois vão compor a continuidade de tratativas da reforma tributária. Enquanto a gente tiver o jogo voltado para as peças orçamentárias, para esse montado, não tem espaço para encaixar e dar andamento para qualquer tratativa em que o governo possa vir mudar o jogo. E também não tem nenhum projeto na mesa que faça, né, que seja factível, que a gente acredite, que ajude a mudar a trajetória de endividamento do Brasil para esse ano e para o próximo ano. Vamos citar um aqui que também tem um link grande com o dado de arrecadação divulgado hoje pela manhã, a desoneração da folha de pagamento, né? A gente viu aqui o impacto de mais de quase 12,5 bi, né, que isso tem para a folha. É uma tratativa delicada, porque você trata de setores, então não é um assunto que passa rápido. Ele não resolve a totalidade do problema da dívida pública, mas é uma forma que o governo vai tentar de pegar essa parcela de arrecadação, né? Também pegando aqui para as últimas tratativas que foram feitas para tentar chegar num déficit zero por parte do governo, foi a questão da tributação dos fundos exclusivos, que isso já refletiu nessa arrecadação, e por isso que eles conseguiram ficar bem próximo das expectativas, né? Mas ao longo desse ano a gente vai dissipando essa arrecadação, porque agora a gente entra no período sazonal, e ao longo desse período a gente também tem uma crescente dessa dívida, porque a inflação ainda segue, ela está controlada, mas ela tem um número significante, a dívida ela corresponde a isso, e a gente também tem um outro lado que eu acho que o governo está contando com isso, que é esse crescimento maior da economia, e por conta disso eles esperam uma arrecadação maior. Mas se não obtiver, né, se o presidente ainda continuar batendo em relação aos juros, pedindo estímulo, a gente sabe que esse efeito de estímulo versus o controle, para que a gente tenha ganhos reais, né, ou seja, a inflação não coma, ele vai ser anulado. Então, por isso dessa grande incerteza, ainda, né, as contrapartes, ou seja, o que eu dou de estímulo e o que eu seguro para tentar apontar para uma possibilidade de déficit zero, não existe. Né? Eles estão tirando isso conforme a pauta fiscal ela está em andamento. E toda vez que a gente tem grandes eventos, surge uma pauta diferente no meio, que foi o caso da semana passada, dessa quase inclusão de 40 bilhões de gastos extraordinários. Né? Então, veja, aparece uma medida que vem para ajudar, para melhorar, seguida de uma que pode causar uma expansão de gastos, e a gente não chega a lugar nenhum. É sempre como se a gente estivesse andando e não saindo do lugar. Não teve nenhuma resolutiva de Fiscal Brasil, e por isso da aversão a risco. Ariane, esse é um ponto importante, né, que você traz aqui para a nossa conversa. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão destes gatilhos, né, considerando, principalmente agora, a gente fica claro, talvez, essa dependência do governo em ter questionar estes gatilhos fiscais, né, pelo menos já vimos um ali como uma resposta a essas dificuldades para a meta deste ano, sem contar ali para a meta de 2025, mas um gatilho sendo usado para a meta deste ano. Entender, na tua avaliação, será que realmente a gente vai ver uma eficácia real deste mecanismo, né? Talvez estaria usando um gatilho, mas ainda assim desancora muito mais as expectativas, mas ele vai ter, de repente, aí uma eficácia real neste cenário também de desaceleração econômica, né? Existe risco destes gatilhos, de repente, não serem suficientes para compensar esse déficit projetado? Exatamente é isso. A gente tem um descasamento, né, de despesas e receita, e quando a gente vai para os cálculos, né, a maior parte dos técnicos traz uma crescente da dívida ainda esse ano, muito expressiva, em que ela não, que mesmo com a inclusão dessas tentativas de arrecadação, né, ainda assim que delicadas, e se vão passar ou não, que parcela delas vão acontecer, como foi o caso do PIS/COFINS de combustível, que agora voltou 100%, mas que qualquer desaceleração econômica num setor de transporte e logística, essa pauta volta de novo, mais uma vez uma pauta delicada, que ficar contando com isso torna o cenário muito mais sensível, colocando tudo que foi exposto, né, com intenção de ser taxado, os setores, as suas os pedaços dessas intenções, como o caso de uma folha de pagamento, em cima de patrimônio, né,
coisas que não seguem na mesma linha, mas elas vão contribuindo para essa arrecadação, para esse aumento, ainda assim, comparado o percentual de capacidade de crescimento dessas contas, a despesa vai crescer muito mais, né? Então, da mesma forma que a gente tem inflação e PIB corroborando para o crescimento de receita também, olhando só do âmbito macro, sem o esforço por parte do governo, né, com outras possibilidades de taxação, a dívida cresce da mesma forma. E a dívida, a gente ainda tem o somatório do câmbio, e que o qualitativo do nosso câmbio piorou muito das projeções para até o final do ano. Isso deve impactar muito mais. Então, ou seja, isso piora a qualidade da dívida também. Mais uma vez, não acompanha. Por isso que a gente tem um consenso de mercado, né, de uma probabilidade muito alta do governo não bater essa meta de déficit. Também é um outro ponto, viu, Ariane, que eu queria falar contigo. Né, quando a gente vê aí, de fato, né, a moeda brasileira se desvalorizando mais do que as outras ali dos mercados emergentes, eu acho que talvez reflita muito, né, essa preocupação com a sustentabilidade mais macroeconômica do Brasil. Né? Você pontuou ali, mas olhando de fato para este cenário e fazendo essa comparação com as demais moedas emergentes, fica muito claro o quanto essa preocupação ainda está pesando bastante, né? Exatamente. A gente tem uma possibilidade, excluindo o fiscal, de ter uma apreciação do real frente ao dólar significativa, né? Terminando as projeções de fiscais que eu assinei na semana passada, perdão, de cenário que eu assinei na semana passada, o dólar já se mostra a R$ 5 no cenário base, o melhor cenário 4,80 e o pior cenário chegando a 5,40, que foi a última alta registrada, né, da movimentação do dólar. O modelo conseguiu puxar para isso. Soltei na semana passada mesmo, pela questão de ver como que viria a expectativa do foco, se o mercado também, né, inclinou para essa colocação da possibilidade de um câmbio mais alto neste momento do que era a projeção também de 4,90, 4,80 próximo dali, e realmente foi o que aconteceu, né? Todo mundo ali trabalhando, a média, né, do mercado trabalhando com um câmbio a R$ 5, porque, de novo, excluindo as questões fiscais, o Brasil ainda tem um cenário melhor, né? A gente consolidou a desaceleração da inflação, a gente tem um crescimento sendo reajustado para o Brasil, e a gente tem espaço, só olhando para o cenário externo, tirando essa questão dessa política fiscal que está indo, né, contra e que também impede que o Banco Central siga o ciclo de cortes, somado ao cenário externo, né, e em comparação como a gente tem uma agenda de aprovações e o fiscal nesse período ele ainda vai muito bem, obviamente eu acredito que o cenário externo esteja pesando muito mais para a decisão de juros aqui no Brasil do que propriamente em si o fiscal. E aí o fiscal fica como um alerta do Banco Central para o governo. É preciso que a política fiscal seja condizente com o ciclo monetário, né? Senão também vai ser um empecilho para que a gente melhore e continue o ciclo de cortes dos 50 pontos, que foi o Ford Guidance colocado para a próxima reunião, e que o Campos Neto, na semana passada, também tirou ali a responsabilidade e ficou por conta dos dados divulgados e do que aconteceria na agenda fiscal dessas próximas semanas até a decisão do Copom, né? Então, tudo isso, Paulo, é o que faz a gente ter um câmbio mais alto, manter, por enquanto, acima dos R$ 5, né? Discussões, o que causa o mercado muito mais volátil, e lá fora também essa questão dos Estados Unidos, né? Então, o dólar se aprecia dentro do DXY, o que faz a gente aqui perder também. A gente tem a questão da curva de juros, que também faz o real se depreciar, tem esse impacto também, e a gente não consegue nem manter o cenário base, né? Mas eu acredito que numa melhora, ou seja, numa dissipação dessa versão a risco por fiscal, a gente volte a ver o dólar perdendo força frente ao real, né? Ou seja, o real se apreciando, mas a gente ainda vai ficar, eu acho que até meados de 2024, nessa faixa dos R$ 5 para o dólar. Maravilha, Ariane. Quero agradecer, sempre muito bom o papo aqui contigo. Obrigada pela sua presença. Agora a Ariane fixa aqui sempre às terças-feiras com a gente.